Aos irmãos, então, mais uma vez, para nós retomarmos a palavra do Senhor. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e temos sido bastante abençoados pela palavra do Senhor durante esse período. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre aqueles eventos iniciais do Evangelho de Lucas. Irmão Zeni já ministrou aqui para a gente, o pastor Ebert. Já falei algumas coisas aqui importantes sobre o Evangelho de Lucas e hoje eu quero continuar, quero ver se a gente consegue lembrar, quero continuar lá onde nós paramos. Lucas capítulo 1, onde nós paramos falando sobre o momento em que o anjo recebeu, Maria recebeu o anjo, e o anjo disse a ela que ela teria um filho. E logo depois ela foi para a casa da sua prima Isabel, e chegando na casa da prima Isabel, que era já idosa, estava gestante de João Batista, e cumprindo os dias da gestação de Isabel, João Batista nasceu. Tudo isso está apenas no capítulo 1 do livro do Evangelho de Lucas. É um capítulo que tem 80 versículos. E ali Lucas vai contar e vai falar sobre essa transição que está acontecendo no mundo. Lucas é o evangelista que apresenta esse momento em que Deus está fazendo a virada, diríamos assim. É o momento onde tudo que havia sido planejado por Deus está sendo colocado em efeito, está sendo trazido o trabalho de Deus, a obra de Deus sendo manifestada na vida dos homens. E agora esse velho homem, o primeiro Adão, que havia sucumbido com o pecado, pervertido, havia caído no jardim, agora Deus está levantando um novo homem, segundo Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e Deus então está trabalhando para que tudo isso aconteça. O mundo, na época em que esses fatos estão acontecendo, parece-nos até que tudo está ocorrendo muito bem. César está dominando o Império Romano, Herodes reinando na Judéia, as nações vivendo no seu tempo, mas a Bíblia está dizendo que o mundo está vivendo num grande caos. O mundo está vivendo num momento de grande decepção, é um momento de ruína para o mundo. Tudo aquilo que os homens poderiam oferecer a si mesmo estão sendo a sua própria destruição. O próprio Deus já há 400 anos não mandava profeta, não enviava profetas, não havia palavra. E eles estavam vivendo um grande caos. Talvez ele dissesse, não, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. E Deus está dizendo, não, vocês estão vivendo um caos, um tempo de muitas tragédias e perdição. E se eu não interferir, vai ser o fim de todos vocês. E aí Deus começa a agir no seu plano de restauração da humanidade, de trazer à existência tudo aquilo que ele havia planejado em seu coração, em sua vida. E Deus começa então a trabalhar e apresentar para o mundo aquilo que ele tem de melhor. Se o mundo que tem de melhor está se tornando um caos, Deus agora apresenta o que ele tem de melhor que vai salvar o mundo. E aí você pensa, o que é que Deus tem de melhor? É o que o Lucas está apresentando para nós. O que Deus tem de melhor no seu plano de salvação da humanidade começa com gente simples, como Zacarias, começa com gente simples, como Isabel, começa com adolescentes simples, como Maria, começa com gente rude até, gente sem nenhuma expressão política, gente sem nenhuma expressão religiosa, gente sem nenhuma expressão econômica, gente que não carregava nenhum pedigree, não era ninguém que tinha sangue azul, nada disso, era gente simples como eu e você, e Deus começa a usar essas pessoas para fazer com que o seu plano de redenção da humanidade se torne realidade, não apenas para o povo do seu tempo, mas para todos nós, chegou até nós, e hoje nós estamos aqui celebrando a nossa vitória, celebrando a nossa vida, celebrando a vida de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nasce então João Batista, e João Batista foi assim, um grande milagre de Deus para os seus pais, que já eram idosos, e um grande milagre para a vizinhança também, porque o Lucas vai dizer que
quando João Batista nasceu, a vizinhança toda ali próxima da casa de Isabel e de Zacarias ficou muito feliz pelo nascimento de João Batista. E ficaram: nossa, nasceu esse menino desse casal já tão idoso que não tinha mais filhos, eram estéreis, e Deus realizou um grande milagre, e a vizinhança toda ficou muito feliz com isso. E aí, passados os 8 primeiros dias, quando levaram João Batista ao templo para ser circuncidado, e aí foram dar o nome a João Batista, e quando foram dar o nome a João Batista, aconteceu uma certa confusão ali na hora, porque a Isabel disse: o nome do menino é João. Mas aí chegou a familiares, os vizinhos: não, mas como é que você vai colocar João, o nome desse menino? Não tem ninguém na família que tenha esse nome, não tem ninguém na descendência de vocês que carregue esse espírito, porque o nome João significa misericórdia ou graça. Eles estão dizendo: como é que vocês vão colocar o nome no menino num tempo de tanta tragédia? E aí é quando Zacarias, que até então está mudo, lembram que ele ficou mudo lá quando estava oferecendo o sacrifício, pede uma tabuinha, né? E aí ele escreve: o nome do menino é João. E aí quando ele escreve e que dão a eles o nome que deve ser dado, volta-se a fala de Zacarias, né? Ele volta a falar normalmente, e todas as pessoas se alegram, e os vizinhos ficam felizes de novo. Quer dizer que esse menino carrega graça, misericórdia, um novo tempo. Pense no menino nascendo e a vizinhança feliz da vida, porque uma luz está nascendo no fim de tudo. Isso que está acontecendo numa pequena cidade, num pequeno lugar, no lugarejo, onde gente simples está morando, e Deus está agindo, e Deus está fazendo com que a história aconteça entre eles, né, e aconteça entre nós. E aí a gente para nesse texto, Lucas capítulo 1, verso 80, né? Diz o texto que o menino aqui, o João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e morou no palácio, e morou no deserto, até o dia da sua aparição pública a Israel. E João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Tem uma tradução que diz assim: João Batista amava a Deus e crescia e se fortalecia, e morou no deserto até o dia em que apareceu pregando a mensagem do Evangelho. Isso é muito interessante. João Batista, como nós acabamos de dizer, foi filho de pais idosos. Então os pais de João Batista morreram logo depois que ele nasceu, pouco tempo depois. João Batista ficou órfão, sozinho, não sei com que idade, né? Mas eu acredito que talvez aí uns 10 anos de idade, 8 a 10 anos, provavelmente, e ele já ficou sem os seus pais, que faleceram, e agora João Batista é enviado para morar no deserto da Judéia, provavelmente também numa comunidade chamada de Curam, onde moravam alguns essênios, alguns judeus. Era uma seita judaica praticante da lei de Moisés, e ali existiam aproximadamente 200 pessoas nessa comunidade, e João Batista foi criado nessa comunidade no deserto durante aproximadamente 25 a 30 anos da sua existência. Porque quando João Batista começa a pregar: arrependei-vos que é chegado o reino do céu, João Batista tem 30 anos, que era a idade que se dizia que o homem alcançou a sua maturidade, então saía a pregar a sua mensagem. E a pergunta que ecoou no meu coração ao ler esse texto foi exatamente essa: como pode um ser humano da qualidade de João Batista ser criado no deserto? Porque João Batista, Jesus vai dizer que de todos os nascidos de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. De todos os seres humanos nascidos, não teve ninguém maior que João Batista. E João Batista foi criado no deserto. João Batista foi criado numa condição desfavorável. O deserto tanto é péssimo hoje quanto era péssimo naquela época. João Batista foi criado numa situação em que abriu mão de tudo que ele poderia viver
já que no início da sua chamada o Senhor havia dito que ele seria um nazireu, né, seria um homem escolhido, ele agora vai ter uma vida totalmente diferente de uma vida urbana, porque ele, um jovem, quem sabe não tivesse pensado em se formar nas escolas rabínicas, estudar, ter um bom trabalho, um bom emprego, algo que lhe desse uma posição social, mas João Batista é mantido durante muitos anos no deserto, e ali no deserto o caráter, a personalidade e a vida de João Batista são forjados, de tal modo que João Batista se torna, como disse Jesus, o maior homem nascido dentre os filhos de mulher. Mas Jesus disse que quem é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E eu fiquei pensando, que coisa interessante esse rapaz, esse homem, se tornar um homem tão grande diante de Deus, tão importante, porque João Batista, aqui no capítulo 1, versículo 15, quando o anjo falou para Zacarias que ele teria um filho, olha só o que ele disse: o seu filho, João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então imagina você nascer debaixo de promessa tão pesada. Ele será grande diante do Senhor, não se contaminará com nada desse tempo, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, ele vai abrir o caminho do Senhor. Esse menino que está nascendo, ele é a resposta de muita oração. Esse menino é chamado por Deus para começar o caminho daquele que lhe vem depois, que o próprio João Batista vai dizer: eu estou pregando a mensagem para vocês de arrependimento, mas após mim vem um que é muito maior que eu. E esse ser humaninho, João Batista, é criado no deserto debaixo dessa carga de promessas. Porque às vezes pode parecer assim, se falar: poxa, João Batista tinha muita promessa de Deus, que coisa linda, maravilhoso. Mas todas as pessoas que carregam grandes promessas de Deus na sua vida sabem que vão ter de enfrentar desertos. Todas as pessoas que carregam grandes anúncios de Deus para a sua vida sabem que a vida no deserto, ou desertos pelas quais a vida vai lhe levar, são inevitáveis. Foi assim com João Batista. E João Batista, criado no deserto, João Batista então tem uma enorme expectativa sobre a sua vida, expectativa dos outros sobre ele, expectativa dele mesmo sobre si, mas ele está ali debaixo da orientação do Senhor, e por isso que eu gosto dessa tradução que diz: e João Batista amava o Senhor e o seu espírito se fortalecia. João Batista amava o Senhor desde criança e seu espírito se fortalecia. Quando João Batista, depois desse período todo no deserto, sai do deserto e começa a pregar o Evangelho, há algumas coisas interessantes sobre a vida de João Batista, que nos diz a Escritura que João Batista era um descendente sacerdotal, seu pai era um sacerdote. No entanto, ele não havia sido instruído em nenhuma das escolas sacerdotais da sua época. João Batista não apareceu em nenhuma sinagoga, no pátio do templo, em nenhum momento da sua vida. João Batista foi ao templo, esteve ali com os escribas e doutores, mas a Bíblia diz que ele foi a voz que clama no deserto. Deus havia abandonado o templo, Deus havia deixado de lado tudo aquilo que ao longo do tempo foi desconstruído pelas interpretações e modo que eles foram agregando à lei de Moisés.
E Deus agora vai falar por meio de João Batista, que está no deserto. E ele não vai lá pedir permissão para os escribas, para fariseus, para sacerdotes, para pregar a mensagem do arrependimento. Ele simplesmente se levanta no deserto, um comedor de gafanhotos, mel silvestre, que abandonou todas as mesas fartas pelas quais os sacerdotes, escribas e mestres da lei participavam o tempo todo. Não quis na sua trajetória usar as vestes marciais, os vestidos reais, os trajes sacerdotais, que eram uma ideia que simbolizavam aqueles que prestavam o serviço, aqueles que abençoavam o povo. Não, ele vai se vestir de pelos de camelo, amarra um cinto. Isso é muito significativo, porque ele parece com alguém que já tinha vindo antes. Esse homem excêntrico, esse homem assim de uma vida totalmente estranha, um pregador estranho, mas ele começa a pregar o Evangelho, e aí as multidões correm para o deserto para ouvir João Batista, e ele então diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Os fariseus e saduceus também foram ouvir João Batista, e quando chegavam diante de João Batista, traziam os seus códigos de leis, e João Batista os atacava ferozmente, e diria: quem são vocês? Censurava: vocês transgridem a lei, vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas, e vocês não cumprem o espírito da lei, vocês estão mais preocupados com a moral, mais preocupados com o comportamento. E a mensagem dele era muito dura. E quando nós vimos e olhamos para a vida de João Batista, nós percebemos quanto foi importante para a vida daquele rapaz ter sido criado num deserto. Mas o deserto aqui não é apenas um deserto geográfico. Nós sabemos que na Bíblia, na Escritura, na Palavra de Deus, deserto é um conceito espiritual. Deserto é uma forma de vida, é um princípio de Deus. Então, por exemplo, eu vou perguntar, você não precisa responder audivelmente: quantos querem ser usados pelo Senhor mais e mais? Pois é, se você quer ser usado pelo Senhor mais e mais, o deserto é inevitável. Porque é exatamente lá onde nós somos forjados segundo a vontade de Deus. A palavra deserto, a própria palavra deserto, que significa midbar, a palavra no hebraico, deserto significa o lugar de ouvir a voz de alguém. Deserto significa o lugar de ouvir a voz de alguém. Está lá João Batista, ouvindo a voz do Senhor, e se torna a voz do que clama no deserto. E não foi só com João Batista, foi assim com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua cidade e vem para o deserto. Foi assim com Moisés. O Senhor pegou Moisés e disse: Moisés, sai do palácio e vem para o deserto. Foi assim com Elias. O Senhor disse: Elias, vem comigo para o deserto. O deserto faz parte da vida de muitos homens. Foi assim com Paulo. Paulo, quando encontrou com o Senhor na estrada de Damasco, Paulo foi para o deserto, ficou 3 anos e meio no deserto. Mas não só esses homens, Jesus também. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o deserto faz parte da vida daqueles que servem ao Senhor. O deserto é uma etapa fundamental na vida do servo do Senhor. Claro, o deserto é ruim? É ruim. Deserto é um lugar de carências, de falta. Deserto é um lugar onde não se tem água, não se tem comida. Deserto é um lugar que você é levado para aprender a depender tão somente do Senhor. O deserto é o lugar, o ambiente da vida onde você é levado
a abandonar toda a sua confiança em qualquer outra coisa dessa vida, a não ser a sua confiança no Senhor. É o deserto que você é levado, onde você não vai ver o que comer, você não vai ver o que beber, você não vai encontrar o refúgio, é sol causticante o tempo todo, é areia quente, mas você é levado para o deserto. E ainda mais, se acontece com você assim como aconteceu com Jesus, de ser tentado pelo diabo no deserto, e é exatamente nesse lugar onde eu e você aprendemos a confiar totalmente no Senhor. Vejam que para João Batista, aqui, como foi para Jesus, não era um deserto espiritual. João Batista não estava em um deserto espiritual, ele estava sendo trabalhado pelo Senhor, ele se tornou a voz do que clama no deserto, mas ele passou por vários desertos da vida, e muitas vezes nós que estamos servindo ao Senhor também, às vezes não estamos passando por um deserto espiritual, nós estamos bem, nós estamos lendo a palavra do Senhor, encontrando satisfação no Senhor, encontrando vida, estamos com os irmãos, estamos em plena comunhão, estamos caminhando, mas às vezes o deserto se apresenta na nossa vida de várias outras formas e de várias outras maneiras. São perdas, sofrimentos que alcançam a nossa caminhada, tristezas, lutas, fracassos, rupturas, colapsos, solidão profunda. Isso às vezes ataca a nossa vida, desespero, angústia, às vezes acessa o nosso coração e nós perdemos os significados e os propósitos às vezes da vida. Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem: eu estou trabalhando, mas eu não consigo alegria no meu trabalho, eu até recebo salário no final do mês, mas eu não consigo me contentar, está seco, são desertos da vida. Às vezes famílias abençoadas, às vezes não acontece aquilo que os pais queriam com os filhos, com a esposa, com o lar, e você começa a viver um deserto na sua vida familiar, um deserto de todos os seus sonhos como família. Quantas vezes o casamento se torna um deserto? E aí você diz assim: pô, eu tenho que parar com esse casamento, eu tenho que acabar, porque está muito seco, está deserto demais. Mas quem sabe não é esse ambiente, esse lugar de deserto aí, que Deus está forjando você, forjando a sua vida, o seu coração, preparando você e o seu cônjuge, para que vocês possam ter alegrias, para que vocês possam crescer, para que vocês possam amadurecer. Porque tem um problema, né? Já que eu citei aqui casamento, tem um problema no casamento quando um cônjuge se torna o seu Deus. E aí você meio que, quando Deus quer te salvar, Ele te leva para o deserto. Quando a sua esposa é maior do que Deus para você, o seu esposo é maior do que Deus para você, Deus, para te salvar, vai ter que te levar para um deserto, para ver se você consegue entender as coisas. Às vezes os seus filhos são maiores para você do que Deus, e aí o Senhor fala: olha, eu vou ter que levar você um pouquinho para o deserto, para você voltar de novo para o seu lugar, para você entender o que está acontecendo. O pastor pode entrar no deserto, achar que o ministério é tudo para a sua vida, e aí Deus vai levar para o deserto e fala: não, eu que sou tudo na sua vida, não é o seu ministério. Às vezes a profissão atingiu o ápice da minha vida, tudo que eu queria, que eu sonhei profissionalmente, eu chego no topo e diz: lembra daquele rapaz, né? Alcançou tudo e disse: descansa a alma, porque você tem dinheiro para deitar, rolar e dormir pro resto da vida. Aí diz: louco, para te salvar eu te levo para o deserto, para você aprender de volta.
Essa pedagogia do deserto, essa que nos mantém presos ao Senhor, na confiança dele, sem jamais arredar os nossos pés. Esses lugares são maravilhosos e eles provocam grandes mudanças na nossa vida. Quem entendeu o que eu estou falando aqui e já passou por um deserto na vida e pode se pronunciar? Tem alguém? Lembra, você já passou? É verdade isso, a palavra de Deus, não é assim? E quando a gente está no deserto, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente quer desistir. Mas depois que passa, a gente olha, porque o deserto não é um lugar de moradia eterna, o deserto é apenas um lugar para você passar, para você crescer, para você sair do outro lado. É apenas para que você seja preparado pelo Senhor para frutificar. Porque passando pelo deserto, você vai sair de lá. Precisa saber é como você sairá de lá. Mais parecido com Jesus? Ou mais parecido com quem? Então o Senhor nos leva para o deserto, assim como fez com João Batista, para que João Batista entendesse de fato qual era a sua chamada, qual era a realidade do que Deus estava trazendo para o seu tempo e para toda a história da humanidade, para que ele entendesse e se entregasse plenamente a essa missão de Deus para a sua vida. E todos nós que aqui estamos, servimos ao mesmo Deus de João Batista, ao mesmo Senhor de João Batista, e nós passamos também pelas mesmas realidades e necessidades que João Batista passou. E não é fácil estar no deserto. E quando eu estava orando e preparando essa palavra, não sei, no meu coração o Senhor falou assim: essa não é uma palavra para todo mundo que vai estar lá essa noite. Mas acho que é uma ou duas ou três pessoas que aqui estão. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra e que talvez esteja vivendo um deserto na sua vida. Nós temos um consolo muito grande. O salmista Davi disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem prepara para mim comida no deserto. É Ele que prepara para mim água no deserto. É Ele que prepara para mim justiça em tempos de injustiça. É Ele que me consola no tempo de deserto. É a sua vara e o seu cajado que me conduzem e que me trazem e me dão alegria. Mesmo que o deserto pareça que vá me destruir, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temas, o Senhor está com você. O Senhor está com você. A graça do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre você. Bem disse aqui pastor Edilson quando abriu a nossa celebração. A mão do Senhor está sobre você. A graça do Senhor está sobre você. O amor de Deus está sobre você. Porque no deserto, eu gosto de uma palavra do profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, que ele diz assim, o Senhor falando que o povo que escapou da morte achou favor no deserto. O povo que escapou da morte achou o favor de Deus e a graça de Deus no deserto. Então, meu irmão e minha irmã, se você estiver passando por um deserto na sua vida, e talvez a gente olhe aqui para os irmãos, não tem ninguém passando deserto aqui, está todo mundo com a carinha boa, né? Mas como dizia minha mãe antigamente, né? Talvez é só uma carinha lambida, porque por trás
tenha um deserto aí dentro de você. Mas não se esqueça, João Batista também foi conduzido ao deserto, e o Senhor estava com ele, e o Senhor está conosco, e o Senhor está com você, e não há momentos de maior alegria para a vida de alguém do que ser sustentado no deserto pelos anjos do Senhor. Não há nada melhor que ser sustentado pela boa mão do Senhor e sair de um deserto e fazer como disse Jó. Jó, me lembrei de Jó agora. Tudo bem com Jó, está tudo bem. Daqui a pouco Jó entra num deserto, e ele não sabe porquê, e ele não está entendendo nada, e a situação está caótica, e cada dia está ficando pior. Mas o deserto passa, porque mesmo quem lê o livro de Jó, sabendo do final da história, lê com tanta pressa para ver se acaba rápido. Não sei se você tem essa sensação. Mesmo sabendo do final da história de Jó, quando a gente lê, a gente quer ler rápido para passar logo, porque você fica, meu Deus do céu, que deserto é esse? Que deserto é esse? Mas ele passou, e quando ele passa, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. É para isso que a gente é levado ao deserto, para aprender essas coisas. É para que o nosso coração seja marcado pela graça de Deus, porque ele vai dizer: antes, lá no início, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Quando é que eu conheço Deus? Nas entranhas. Muitas vezes é quando você vai para o deserto. Eu sei que assim, tem muita gente nova que vai começando a ouvir falar sobre Deus, por causa do pai, da mãe, do pastor, dos irmãos, mas aí vai chegar um dia que você vai ter de ver com seus próprios olhos, e aí você vai ser carregado para lá, e aí você vai passar por lá. Mas fique tranquilo, isso faz parte da história de Deus, de manifestação dos seus milagres sobre a vida da humanidade, sobre a nossa vida. É assim que Lucas está dizendo, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus coloca seu plano em ação, é assim que Deus trabalha para que o Redentor da humanidade apareça, porque daqui a pouco quem vai aparecer é o Cristo, o Filho de Deus, que vai à cruz e vai dizer: está tudo consumado, e agora todo o deserto está abençoado pela graça de Deus, pelo amor, e pelo João que carrega a misericórdia, carrega o amor e a graça do Senhor.